Olá, pessoal, em especial aí enfermeiros, enfermeiras e técnicos de enfermagem, auxiliares e toda a equipe que deve estar assistindo esse vídeo. Hoje eu vim, como prometido, entregar o primeiro vídeo para vocês sobre as definições e conceitos básicos que a gente precisa entender para compreender o conceito de enfermagem de prática avançada. E aí, nesse vídeo, eu vou me pautar basicamente em dois assuntos. O primeiro é justificar a necessidade da implementação dessa prática no Brasil, e o segundo são definições e conceitos elementares que a gente precisa para entender a prática. Por que eu quero frisar que eu vou começar pelo porquê? Eu vou começar pela necessidade da prática da enfermagem de prática avançada e do avanço da enfermagem como um todo. Porque quando eu pude ir para os Estados Unidos e vivenciar a prática dos enfermeiros de prática avançada, eu percebi que descrever as atividades e o que eles fazem no dia a dia seria a tarefa mais fácil que eu teria. No entanto, descrever essas atividades não ia levar a gente a ter um êxito na implementação da enfermagem de prática avançada no Brasil, mas sim compreender o propósito da prática. De forma inicial, eu vou definir um conceito do que seria um enfermeiro de prática avançada e a gente vai ver se no final do vídeo a gente realmente conseguiu entender esse conceito. Então, de forma básica, o enfermeiro de prática avançada é aquele que expandiu o limite da sua prática através de uma formação específica. Essa formação específica, ela é voltada para a prática, isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas, que ela é voltada para a prática, não é uma formação a nível acadêmico, por exemplo, e que assumem novas funções que antes não eram incorporadas no rol de atribuições do enfermeiro generalista, como prescrição de medicamentos, solicitação de exames, admissão de paciente em hospitais. Então, esse profissional enfermeiro, ele incorpora a prática de outra disciplina, por exemplo, a medicina, mas sob o seu próprio ponto de vista, ou seja, sobre o modelo de prática do enfermeiro. Mas qual é o nosso nó aqui no Brasil? O que é que faz a gente precisar de melhorar a qualidade da enfermagem como um todo, dos enfermeiros, e que a gente precisa de enfermeiros de prática avançada? Bom, eu vou trazer aqui alguns fatos, alguns elementos, que eu tirei lá também da minha tese, que levam a gente a entender o propósito e a necessidade da enfermagem de prática avançada. Primeiro, o Brasil ele conta com uma distribuição inadequada de profissionais da saúde, principalmente desprivilegiando regiões aí como o Norte e Nordeste, que é onde eu resido, né, no Nordeste do Brasil, e desprivilegiando também algumas populações específicas, como a população indígena, por exemplo. Então, a gente tem áreas de maior vulnerabilidade social no nosso país e inequidades regionais mesmo que precisam ser resolvidas. Só para vocês terem uma ideia de todo o quantitativo dos profissionais de enfermagem, 56% estão lá na região sudeste. E cabe às demais regiões do país se distribuir aí com os outros 34%, né? Além da distribuição inadequada de profissionais da saúde, o que prejudica o quê? O acesso e cobertura à saúde. Então, já identificou aí uma necessidade de algumas populações tinham necessidade de conseguir chegar lá e ter o atendimento de saúde. A gente tem uma baixa relação de um índice que a gente chama de profissionais de saúde para a população. Então, a gente não atingiu ainda o número ideal de enfermeiros por população, nem de médicos por população também, apesar de que a enfermagem tem um padrão de crescimento maior do que o padrão de crescimento do número de profissionais médicos. A gente tem maus indicadores de saúde, infelizmente. Ainda temos altas taxas de mortalidade, de morbidade, temos as doenças crônicas não transmissíveis aumentando em quantidade cada dia mais, alta mortalidade por doenças cardiovasculares, por câncer, diabetes, hipertensão, então doenças crônicas não transmissíveis de uma forma geral. E a gente tem um problema muito grande no que diz respeito à qualidade, porque com a implementação do SUS e a regionalização das ações de serviços de saúde, a gente consegue cobrir muitos dos serviços, então muitas pessoas vão conseguir chegar lá, vão conseguir ser atendidos pelo sistema de saúde, mas esse atendimento é resolutivo e eficaz e vai lhe dar uma resposta adequada. Infelizmente, isso a gente não pode dizer a mesma coisa. Então, vamos para alguns fatos. Por exemplo, nossa taxa de mortalidade materna é de 62 mulheres morrem a cada 100 mil nascidos vivos. Eu nem preciso dizer que é inaceitável, né? Porque se uma mulher morre em decorrência do trabalho de parto, já é, por si só, uma informação inaceitável, porque você está violando ali os direitos reprodutivos da mulher, no mínimo, né? Que é o de gestar e ter filho, e não ter essa complicação como consequência do processo de gestar. Então, assim, não existe um número ideal para a mortalidade materna, para a taxa de mortalidade, porque o ideal era que ninguém morresse. Mas a gente vê que o nosso índice está muito desproporcional para o que a gente se propõe a fazer quando a gente lê quais são as premissas do Sistema Único de Saúde e o que a gente preconiza, né? Para vocês terem uma ideia como o acesso, ele pode estar lá, ou a cobertura, mas a qualidade não está, é que
existe um indicador para dizer se a assistência à saúde da gestante está sendo adequada no pré-natal, que é realizar 6 ou mais consultas de pré-natal durante a gestação, né? No Brasil, foi identificado, no estudo de 2017, Tomás e et al., dizem que 89% das mulheres que foram atendidas na rede básica de saúde, na atenção básica de saúde, fizeram 6 ou mais consultas de pré-natal. Quando foram investigar, fizeram entrevistas com as mulheres, perceberam que apenas 15% tiveram um atendimento considerado adequado. Veja que a gente está falando num discurso que fala em prol da qualidade. Sim, elas estão chegando lá, estão sendo atendidas, mas a qualidade e a resposta que elas estão recebendo desse sistema, ela não está sendo suficiente. Senão a gente não teria 62 mulheres morrendo a cada 100 mil nascimentos, né? Para vocês terem também uma noção de padrão internacional, os Estados Unidos morrem 19 mulheres para a mesma quantidade de nascidos vivos. E a Inglaterra, que tem enfermagem prática avançada também, como os Estados Unidos, morrem 7 mulheres a cada 100 mil nascidos vivos. Olha a disparidade que a gente tem com o Brasil, né? E a gente sabe que o Reino Unido, ele tem um dos sistemas de saúde público mais famosos do mundo, o NHS, e que foi provavelmente a partir desse sistema de saúde público que a gente baseou a construção e elaboração do SUS. Então seria o nosso espelho, né? O nosso padrão máximo. Seria a saúde lá no Reino Unido, se a gente partir do pressuposto que a gente tem um sistema de saúde que se estrutura da mesma forma, mas eles têm esse quê a mais do qualitativo do profissional, que é o enfermeiro de prática avançada que atua na área obstétrica também, por exemplo. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? O Brasil tem uma população que precisa de atenção à saúde de qualidade e que está adoecendo cada vez mais e que continua morrendo. E ainda tem uma população que precisa de acesso e cobertura dos serviços de saúde, como eu falei, principalmente na região norte-nordeste, onde as pessoas morrem mais, onde as pessoas não conseguem atendimento, onde as pessoas peregrinam. Existe uma taxa de peregrinação muito alta na região norte-nordeste, por exemplo, que é de você bater lá na porta da maternidade para precisar ter filho e não conseguir ir para outro, ou não só maternidade, mas ir de um serviço para outro sem conseguir resolutividade do seu problema de saúde. Isso a gente chama de peregrinação. Então, a necessidade está aí. Precisamos, assim, melhorar a qualidade do atendimento, bem como melhorar acesso e cobertura em áreas rurais, remotas e as populações em situação de vulnerabilidade. Tá. E aí, o que é que isso tem a ver com a enfermagem de prática avançada? A gente viu que o Brasil ficou claro que o Brasil precisa de uma atuação de profissionais de qualidade. E o que é que isso tem a ver com a enfermagem de prática avançada e com a enfermagem? Como a gente falou também no caso dos Estados Unidos, no Brasil não é diferente. O enfermeiro é aquele profissional que tem capacidade de liderar as equipes de saúde, que tem aquela capacidade de promover um cuidado que é centrado na pessoa, no indivíduo, como um todo, um cuidado holístico, e vai fazer com que ele consiga migrar dentro do sistema de saúde e atender às suas necessidades. Ou seja, o enfermeiro ele atua em prol de um trabalho resolutivo, mas que essa resolutividade ela pode ser podada, quebrada, no momento em que você limita o escopo de atuação daquele enfermeiro. Porque, por exemplo, eu posso ter a melhor boa vontade do mundo em ajudar uma pessoa em resolver o problema de saúde de uma pessoa ou promover a saúde de uma pessoa, mas essa cadeia pode ser quebrada no momento em que eu preciso pegar tudo que eu fiz e pedir para outro profissional só assinar. Só assina aqui para mim, por favor. Então, a grande questão que a gente quer implementar a enfermagem de prática avançada é porque, inclusive, essa é uma das perguntas que surgiu lá na caixinha, se existe algum serviço de prática avançada no Rio Grande do Norte. Infelizmente, a gente tem que dizer que não, porque nos moldes do que eu falei, do que seria a educação do enfermeiro de prática avançada, você não pode conferir a nenhum dos enfermeiros brasileiros o título, nos nossos moldes de educação, de enfermeiro de prática avançada, porque nenhum deles tem aquele nível de educação e formação legal. Mas existem muitos enfermeiros que atuam já de forma avançada nesses moldes de fazer, mas que não têm o seu trabalho reconhecido, como muitos enfermeiros que trabalham lá em áreas rurais e remotas e que não têm médico na comunidade, que eles fazem aquilo tudo ali e não podem assinar pelas suas ações, ou então depende da localidade ou dos protocolos que possam reconhecer a eficiência da ação que ele realizou. E aí, para tentar resolver esse problema, a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde se preocupam bastante com essa questão de acesso e qualidade da assistência que é prestada nos países da América Latina e Caribe, e aí publicaram resoluções que falam a esse respeito, alertando a população mundial e os gestores de saúde e os países, de que é importante que a gente melhore a qualidade dos nossos profissionais de saúde, dos nossos recursos humanos em saúde, em especial a enfermagem, e a gente já sabe por que a enfermagem, para que a gente melhore o seu nível de educação e treinamento, para que eles cheguem lá e sejam agora oficialmente capazes de responder às necessidades de saúde daquela população que precisa de atendimento.
Então, tem duas grandes coisas aí do porquê que a gente precisa de enfermagem de prática avançada e de melhorar a atuação do enfermeiro. A primeira é porque a gente precisa resolver as inequidades que existem no país. A gente precisa que pessoas que não têm acesso a serviços e ações de saúde tenham acesso a serviços e ações de saúde. Então, a gente precisa resolver essa má distribuição de profissionais, a gente precisa fazer algo pelos que não têm oportunidade e literalmente morrem porque não conseguiram um atendimento de um profissional da saúde, que nesse caso teria que ser exclusivamente responsabilidade médica, porque o enfermeiro ele não consegue ali fazer algo a mais em uma situação. Por exemplo, se eu tenho uma gestante que tem uma síndrome hipertensiva, iniciar um antihipertensivo e depois referenciar para o médico, mas eu já forneci uma resposta para a necessidade dela ali naquele momento. Ela não vai ter que voltar depois e esperar uma consulta. Então, essa rapidez, essa eficiência com que eu dou a resposta para a necessidade de saúde da pessoa tem tudo a ver com o porquê que as pessoas morrem, né? Para vocês terem uma ideia, a maior causa de mortalidade materna, dessas 62 mulheres que eu citei que morrem no Brasil a cada 100 mil nascidos vivos, a enorme parte dessas causas são altamente evitáveis. E a primeira delas são transtornos hipertensivos. Isso faz a gente entender que se tivesse um profissional lá de qualidade na ponta da atuação, em que aquela mulher tivesse acesso e que esse profissional conseguisse conduzir ele, fornecer um atendimento inicial, iniciando um protocolo de tratamento com antihipertensivo, solicitando exames para verificar, enfim, não vou citar exatamente quais são os exames que ela precisaria pedir, mas solicitando exames que poderia direcionar o tratamento e a conduta terapêutica a partir de então, a gente poderia ter esses problemas minimizados. Então, em consciência disso, a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde vem incentivando que a gente possa expandir o escopo de prática dos enfermeiros nesses países, para que eles consigam dar essa resposta para a população. E eu falei que era por vários motivos, mas eu vou me ater mais a dois. O primeiro motivo é para resolver as inequidades de saúde, as desigualdades, as injustiças, vamos dizer assim. E o segundo deles é porque a gente também tem a missão, enquanto enfermeiros de prática avançada, enquanto enfermeiros, de quebrar esse paradigma vigente que existe em relação ao que é saúde, né? Então, vocês viram que o modelo de prática ou de atuação do enfermeiro ele é voltado principalmente para a promoção da saúde e prevenção de agravos. E aí, isso é uma questão que, quando a gente fala em implementação da prática avançada, e eu estou falando dessas duas grandes áreas, resolver as necessidades da população e quebrar o paradigma vigente, assistencialista, esse aqui dá mais trabalho. A mudar a visão de uma população como um todo dá mais trabalho, mas também é um propósito da enfermagem, porque saúde é muito mais do que aquele clichê que a gente fala, é a ausência de doença. A gente precisa cuidar do bem-estar das pessoas. E é muito difícil quando a gente tem uma cultura de assistencialista, a gente entender o que é saúde e o que eu preciso fazer para promover saúde. Então, os enfermeiros, eles têm esse papel básico. Quando eu perguntei lá para as midwives no dia a dia, qual é o seu papel? Todas elas referenciaram que é cuidar do que é fisiológico, cuidar da saúde das pessoas ao longo do contínuo da vida. Por isso que elas escolheram ser midwives e não qualquer outra coisa. É por isso que elas escolheram ser enfermeira de prática avançada, porque sendo enfermeira de prática avançada, ela ia ter esse que é a mais de prática, ou seja, ela não ia ser podada, vamos dizer assim, no quanto ela consegue ser resolutiva para aquele indivíduo, então ela conseguiria manejar aquele indivíduo no seu contexto, e cuidar da sua saúde, bem-estar. Colocar aquele indivíduo na melhor situação possível para que ele tenha a sua saúde e sua adaptação aos processos de saúde desenvolvidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é importante a gente entender que qual é o papel do enfermeiro. Na hora que a enfermeira de prática avançada, a midwife, que está lidando, mesmo que ela tenha capacidade de prescrever medicamentos, solicitar exames e algumas coisas que são peculiares hoje do médico, ela não vai tratar os casos complicados, as complicações que foram identificadas ao longo do trabalho de parto, por exemplo. As complicações ou os agravos que precisem de assistência especializada, a gente vai referenciar para o médico. Mas óbvio que você precisa ter um entendimento do que é uma situação complicada, do que é uma complicação. Você precisa identificar quando está se desenvolvendo uma complicação. E eu só vou poder fazer isso se eu tiver acesso a algumas prerrogativas que hoje são do médico. Eu só vou saber se uma complicação está se desenvolvendo quando eu for capaz de pedir um exame laboratorial e verificar que a mulher está com a gestante que está em trabalho de parto, tem enzimas, tem TGO, TGP elevados e eu preciso encaminhar para o médico. O enfermeiro de prática avançada, ele tem que ter essas habilidades clínicas a mais que o libertem de uma prática, como é que eu posso dizer, de uma prática restrita, para que ele possa saber o que fazer e quando fazer.
É isso que eu quero também que vocês fiquem muito claro, que o enfermeiro prática avançada, ele não substitui, em hipótese alguma, o trabalho do médico. Mas ele otimiza e colabora com o médico, para que ele consiga fazer o seu trabalho de forma mais eficaz. Por exemplo, as enfermeiras de prática avançada nos Estados Unidos, as midwives, elas acompanhavam o nascimento, o parto, trabalho de parto, a mulher dentro do seu contexto familiar, individual, solicitavam exames a cada pré-natal, prescreviam medicamentos se precisasse, uma bateria de medicamentos que normalmente são solicitadas durante o pré-natal. Elas tinham autonomia para fazer tudo isso, mas elas têm que ter o conhecimento de encaminhar para o profissional quando for necessário. Se eu identifiquei que eu estou lidando com uma mulher que tem diabetes controlada, e eu sei que ela tem diabetes controlada porque eu posso pedir glicemia periodicamente. Se eu percebi que aquilo ali se complicou, se agravou e já foge da minha competência, que é a atenção primária à saúde e resolver os problemas básicos de saúde daquele indivíduo, fugiu da minha competência, eu vou referenciar para o profissional médico. Referencio para o endocrinologista, porque foram identificadas as seguintes alterações e e eu sou enfermeira de prática avançada, carimbo assino e passo para o profissional médico. Então, eles têm essa autonomia de referenciar a pessoa que precisa de atendimento agora em caráter